Olá, nós vamos comentar hoje o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Poder Servir a Deus e a Mamon. Nos itens 19 a 21 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o evangelista registra que o Cristo diz assim: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumuleis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aí no item 24, no versículo 24, ele diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não era uma divindade, era um termo hebraico que significava dinheiro, significava bens materiais. Por isso Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode servir a um Deus que espera que nós sejamos caridosos, desapegados dos bens materiais, e ao mesmo tempo sermos seres apegados ao dinheiro, apegados aos bens materiais. São contradições que não se coadunam uma com a outra. Lá no item 9 do capítulo 16, das Instruções dos Espíritos, há uma comunicação de Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um filósofo, matemático, teólogo francês, e ele diz assim: O homem só é proprietário daquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele goza enquanto aqui permanece. Forçado a abandonar tudo isso, tem simplesmente o usufruto das suas riquezas, não a propriedade. Então, embora nós gostemos de dizer a minha casa, o meu carro, o meu isso, o meu aquilo, na verdade nada nos pertence. Nem mesmo o nosso corpo físico. Porque quando chega a hora da morte do corpo, não adianta o espírito reclamar, chorar, espernear, porque o corpo morre e o espírito é expulso do corpo. Nós não somos proprietários de absolutamente nada, a não ser as nossas aquisições morais e intelectuais. Observe o que mais ele diz. Então, o que o homem possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz consigo, que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo. Desse trio citado por Pascal, o terceiro é o menos valorizado aqui no mundo material. Paradoxalmente, nós não damos muito valor aqui ao que é mais importante, que são as nossas qualidades morais. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que após a morte do corpo físico, o espírito é atraído para a região do plano espiritual adequada ao seu padrão vibratório. Ou seja, fica bastante claro, para quem procura estudar a nossa doutrina, que a condição de felicidade ou infelicidade do espírito após a perda do corpo físico depende muito mais da sua condição interior do que do lugar. Aquele que está harmonizado com as leis de Deus, ele vai estar em paz, e aquele que está em desarmonia com essas leis, ele vai estar numa situação ruim, independentemente do lugar para onde forem atraídos. Mas é claro que a gente vai ser atraído para um lugar, como vai ser condizente com a nossa condição interior. Pode ser um lugar agradável, bonito, ou um lugar feio, um lugar desagradável de estar. Mas o que importa é a condição interior, porque no umbral, que é um lugar feio, desagradável, tem muitos espíritos bons, felizes lá, ajudando os sofredores. No nosso lar, que é um lugar onde todos os espíritas que eu conheço gostariam de estar, está cheio de espíritos sofrendo nas câmaras de retificação. Por quê? Porque é a condição interior que importa. Vejamos o que mais diz Blaise Pascal. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto que, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura.
Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que não seriam úteis ali. Procedei do modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. E o que nós levamos daqui? Apenas as nossas qualidades morais e intelectuais e as nossas boas e as nossas más ações. Por exemplo, eu encarno sem saber nada de astronomia, mas encarno para estudar astronomia. Aqui eu me dedico, estudo, pesquiso, né, faço experiências sobre astronomia. Quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou estar sabendo muito mais do que eu sabia de astronomia. Mas será que isso é suficiente para que eu volte para lá numa condição melhor do que quando eu cheguei aqui? Vejam o que mais diz Blaise Pascal. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, se eras príncipe ou operário. Perguntarão, que trazes contigo? Não se avaliarão os bens materiais nem títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, diz ele, sob esse aspecto, o operário pode ser muito mais rico do que o príncipe. Então, as nossas ações sempre se refletem em nós mesmos. Ocorre com as nossas vidas o mesmo que ocorre com os nossos agricultores. Quem semeia trigo não colhe arroz, colhe trigo. Quem semeia milho não vai colher feijão, vai colher milho, né? Então, se eu quero estar numa situação agradável do lado de lá, quando eu voltar ao mundo espiritual, eu tenho que plantar boas ações corretas aqui, enquanto eu estiver no mundo material. Ele diz mais, os bens da terra pertencem a Deus, sendo o homem apenas o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro desses bens. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Se ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres lhe foram causa de falência, melhor fora não os ter possuído. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Quando eu li esse capítulo aqui, eu lembrei muito do avô do André Luiz. Acho que o livro é Obreiros da Vida Eterna, em que mostra o avô do André Luiz do lado de lá, no umbral, ele cercado de um grande número de outros espíritos avarentos como ele era, e todos com as mãos cheias de barro e assustados, olhando para os lados e pensando, será que alguém vai querer roubar o nosso ouro? Né? As mãos cheias de barro, achando que tinham ouro nas mãos, porque estavam com aquele monoideísmo da riqueza. O Cristo disse, e o Mateus registrou no seu Evangelho, no capítulo 6, no item, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós vamos prestar mais atenção nas coisas que chamam a nossa atenção, nas coisas que nos dão, que consideramos mais importantes. Então, se eu aqui na Terra considero que as coisas materiais são o mais importante, que a riqueza é importante, que isso é mais importante do que as pessoas, a minha atenção vai ficar voltada para isso. Eu vou priorizar as questões materiais ao invés de priorizar as pessoas. Mas é natural que nós gostemos do que nós possuímos, que nós usufruamos dos bens que possuímos, né? É natural que a gente usufrua das satisfações que a vida material proporciona. Elas existem, Deus as colocou aqui para que elas nos deem uma vida mais amena, mais agradável, porque Deus não nos faz encarnar para sofrer. Ele nos faz encarnar para evoluirmos. Então, com as diversas dificuldades que a vida material proporciona, tem que haver sim coisas que nos deem satisfação para contrabalançar para que a vida não seja ruim. Mas elas não são o mais importante. O importante mesmo não é o que a gente usufrui aqui, é o que a gente aprendeu e o que a gente fez de bom ou de ruim. É isso que vai influenciar no nosso futuro. Nós não podemos jamais considerar que as coisas materiais
são mais importantes que as pessoas. Não existe nada que importe mais do que os seres humanos. Eu já citei nas minhas exposições doutrinárias, mais de uma vez, uma pesquisa que foi feita no ano de 1999 nos Estados Unidos e que procurava saber de pessoas que haviam ganho grandes e pequenas fortunas em prêmios de loterias lá nos Estados Unidos, se um ano ou mais depois de terem ganho esses prêmios, se as pessoas eram mais felizes do que antes de ganhar esses prêmios. Muitas delas tinham perdido tudo que ganharam, outras tinham conservado, outras tinham aumentado o valor que ganharam. Mas nenhuma, absolutamente nenhuma das pessoas entrevistadas disse que um ano depois era mais feliz do que antes de ganhar aquela fortuna. Mas aí a pesquisa resolveu aprofundar um pouco mais as questões. E começaram a tentar saber quem eram as pessoas que se diziam felizes. E quais foram as pessoas que diziam que eram felizes? Aquelas que praticavam algum tipo de trabalho voluntário. Foram as únicas que diziam que eram felizes. Mas é claro, está de acordo com o lema do Espiritismo. O lema da nossa doutrina qual é? Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Caridade é o bem transformado em ação. É o amor transformado em ação. Eu costumo dizer que amar alguém é bom, é importante, mas só tem mesmo valor quando esse amor se transforma em ações em benefício daquele que eu amo. Se eu amo alguém e eu não faço nada para que a pessoa que eu amo se torne mais feliz, esteja melhor, para que serve o meu amor? Então é necessário que eu movimente as minhas forças, utilize a minha vontade para beneficiar o meu semelhante. Isso é caridade. Isso se faz através de coisas materiais, através de uma palavra amiga, ouvindo apenas alguém, desculpando, sendo tolerante. Há uma série de coisas que a gente pode fazer para beneficiar o nosso semelhante. Todo bem que pudermos fazer ao nosso semelhante é importante para ele e para nós. Aquela regra que o Cristo nos deu, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então eu devo fazer para o meu irmão aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Se cada vez que eu for agir, eu pensar, será que é a ação que eu vou praticar eu gostaria que alguém praticasse em relação a mim? Se pensar assim, e eu chegar à conclusão de que eu não gostaria que aquilo fosse feito para mim, eu não devo fazer para o meu semelhante. Mas se eu gostaria que fosse feito para mim, eu devo fazer. Se eu estou passando por uma situação difícil, precisando de ajuda, eu não fico feliz quando alguém me dá a ajuda que eu preciso? Meu irmão também. Quando eu cometo algum erro, eu não fico feliz quando as pessoas me compreendem, me desculpam? Meu irmão também. Quando eu estou passando por uma situação difícil, que eu não consigo sair dessa situação sozinho e vem alguém me dar uma palavra de consolo, de estímulo, eu não fico feliz? Meu irmão também. Então tudo o que serve para mim, serve para eu fazer para o meu irmão. Nada do que eu quero para mim, eu devo fazer para o meu irmão também. E essa questão dos bens materiais, frequentemente as pessoas confundem as coisas, se consideram com mais direito por terem conseguido mais bens materiais. Ao contrário, elas são mais devedores perante a lei de Deus, porque o que a gente tem é o que Deus não só permitiu que tivéssemos, mas também nos ajudou a ter. O camarada pode dizer, mas eu estudei, eu trabalhei, eu me esforcei, tudo bem. Mas quem é que pediu que ele tivesse um AVCzinho milimétrico que podia transformá-lo no vegetal? Foi Deus. Quem é que lhe deu as condições para estudar? Quem lhe deu as condições para trabalhar? Foi Deus. Porque o Criador não nos dá só a oportunidade de crescimento aqui na Terra, uma nova chance de corrigir os erros e fazer o que não fizemos e aprender o que temos que fazer. Ele nos dá uma chance de refazermos e aprendermos e nos dá as condições para isso.
Então aquele que mais recebeu em termos materiais tem sim que se considerar mais devedor perante a lei de Deus e não com mais direitos. Mais direitos deveria ter aquele que mais fez pelo semelhante. E fazer o bem não é obrigação nossa, é privilégio, porque tudo o que nós fazemos não volta para nós, então se eu faço o mal vai voltar. Mas se eu fizer o bem também volta. Pensemos nisso. Muito obrigado.